O presidente Lula reforçou hoje na França que quer fechar o acordo Mercosul-União Europeia e afirmou que terá mais 3 encontros bilaterais importantes após o BRICS. O Bruno Pinheiro acompanhou a fala, a gente trouxe também hoje mais cedo aqui a transmissão e tem os detalhes para a gente, né, Bruno? Vamos lá então, Soraya, repercutir essa fala de Lula. Agora há pouco encerrou esse evento, na verdade. Lula relembrou que vai assumir no próximo dia 6 a presidência do Mercosul e vai ficar por cerca de 6 meses. É o regimento normal, é o rito, na verdade. E Lula voltou a falar que também não vai deixar a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Fez uma cobrança ontem, voltou a fazer a cobrança para Emmanuel Macron nesta sexta-feira novamente e disse sim sobre esses eventos, esses encontros bilaterais que vão acontecer nos próximos dias na Índia, Egito e também a Indonésia. Lula recebeu esse certificado, inclusive nós estávamos acompanhando a certificação de livre da febre aftosa e voltou a falar sobre a economia da França, do Brasil e sobre essa via de mão dupla, sobre a compra e a venda entre as duas nações. Vamos ver então o discurso de Lula agora há pouco, logo na parte da manhã, nos primeiros compromissos de Lula, ele reafirmando então e fazer uma cobrança também para conseguir expandir os negócios e a abertura de novos mercados. A gente não quer criar mercado para vocês, continuem exportando para nós. Eu sempre defendi que essa relação comercial é uma via de 2 mãos. A gente vende, a gente compra e é bom que exista um equilíbrio. O que não tem explicação é um país, sabe, do tamanho da França, com a economia da França, e um país do tamanho do Brasil, sabe, com a economia do Brasil, só ter 9 bilhões de fluxo comercial entre os 2 países. Ainda durante o discurso, Lula reconheceu a importância dos produtores de gado do Brasil, reforçou a qualidade da nossa carne e aí é uma discussão ao lado também do ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que vem fazendo esses esforços para conseguir essa nova abertura de mercado, esse espaço para vender o produto dos produtores do Brasil. Nonato e Soraya. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Vamos acionar agora o Alan Gani para a gente entender um pouco dos aspectos da economia, né, Gani? Como esse acordo Mercosul-União Europeia favoreceria setores da nossa economia, por exemplo? Seria excelente. Tanto o suporte teórico, econômico, quanto a experiência internacional, quanto a evidência científica, acadêmica, apontam que um acordo de livre comércio, ou seja, mais globalização, traz desenvolvimento econômico para as nações envolvidas na negociação. Significa redução de pobreza, significa preços mais acessíveis e de maior qualidade nos produtos. Agora, o que muito político não entende, né, e todos adoram adotar um discurso mais liberal, eles querem o bônus do acordo de livre comércio, mas sem ter o ônus. O que significa este ônus no acordo de livre comércio? Significa que alguns setores vão ser prejudicados, sim. Então, por exemplo, a França tem uma vantagem competitiva, comparativa, em relação ao Brasil nos produtos farmacêuticos, em cosméticos. Esses setores franceses vão ser beneficiados. O empresário daquele país vai ser beneficiado e o consumidor brasileiro vai ser beneficiado. Por outro lado, o nosso agronegócio é muito mais competitivo do que o agronegócio francês. Portanto, o empresário do nosso país, do agro, vai ser beneficiado e o consumidor da França vai ser beneficiado à medida que vai comprar carne, suco de laranja mais barato. No agregado, quem sai ganhando? Os consumidores de ambos os países. Agora, é claro que vão ter setores perdedores e setores ganhadores. É assim um acordo de livre comércio. O ponto é que a França não quer abrir mão do protecionismo do agronegócio e utiliza ali da desculpa ambiental, muitas vezes, e o nosso governo não quer abrir mão, por exemplo, das compras cativas governamentais protegendo a indústria nacional.
E aí, Deise, a gente vai ficar só nesses achismos ou nas expectativas, né? Porque essa possibilidade de acordo não é de hoje, né? Então, o Lula está lá na França, está tentando mais olho no olho ali para tentar mudar um pouco a visão de Emmanuel Macron. Mas, na sua visão, será que vai dar certo? Não, Soraya, não vai dar certo, não. A gente acaba adotando um tom um pouco pessimista aqui, mas é difícil fugir disso, né? Esse acordo, ele já deveria ter saído, né? O presidente Lula tem insistido nisso, mas é muito difícil esse acordo da União Europeia com o Mercosul, né? O presidente insiste, mas o Macron já tem dado vários sinais, né? Inclusive, ele esteve aqui no Brasil no primeiro ano desse Lula 13 e deixou muito claro que esse acordo não sairia do papel, né? O fato é que essa reunião do presidente Lula com o Macron em Paris, ela serviu muito mais para essas fotografias e para manchetes do que para esses acordos, né? Quando a gente volta a falar de acordos comerciais, da pauta ambiental ou até do agronegócio, cada um dos países, né, tanto o Brasil quanto a França, eles voltam para suas trincheiras, né? São assuntos muito delicados e que tanto o Brasil quanto a França não conseguem chegar num acordo em comum. E aí é como o Gani falou, né? A França é muito protecionista em relação ao seu agronegócio. O Brasil tem deixado claro nos seus discursos, né, que está livre da aftosa, mas isso não é motivo suficiente para abrandar a percepção da França em relação ao Brasil, que tem o agro competitivo, e isso pode prejudicar justamente o agronegócio francês. Então, esse acordo ele não deve sair, não, Soraya. Cristiano Vilela, aliás, quem não se lembra, né, daqueles tratores lá fechando estradas, algumas cidades lá na França também, em protesto contra essa possibilidade de acordo União Europeia e também Mercosul. Ou seja, internamente, ainda que o presidente francês queira, terá de lidar também com a resistência desses setores fortes também para a economia local, né, Vilela? Exatamente, por essas e outras que é praticamente impossível que haja algum tipo de inflexão no posicionamento do governo francês por conta realmente da força política que esse segmento tem na França. O fato é que quando a gente trata de liberdade de comércio, é muito bonito, é muito interessante, mas é difícil de ser implementado na prática à medida que você tem determinados setores que têm que carregar um ônus. E o que cabe aos estados é avaliar se é interessante ou quanto é interessante cumprir com esses desgastes internos, mas no sentido de ampliar, de fazer com que no ganha e perde o saldo seja positivo para os seus países. No caso da França, me parece que, muito embora não necessariamente o saldo seja negativo, mas esse lado negativo vai ser num setor extremamente forte politicamente. E por isso, por conta da força desse segmento na França, é que eu vejo que realmente é muito difícil que o presidente Lula, que o governo brasileiro tenha algum sucesso nessa empreitada.